Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Hoje, dia 4 de dezembro de 2020, voltamos com o programa que já é do conhecimento de todos, o programa Encontro com o Espiritismo, para tirar as dúvidas das criaturas acerca de diversos conhecimentos da humanidade. E de maneira que hoje conversaremos um pouco sobre algumas perguntas que nos fizeram através do nosso e-mail. Mas antes gostaríamos de fazer um ligeiro preâmbulo, esclarecendo mais uma vez que o objetivo do Espiritismo não é fascinar as criaturas para dominar, controlar, conduzir as criaturas humanas, primeiro fascinando para depois controlar, dominar e conduzir. Esse não é o objetivo da doutrina dos espíritos. O objetivo do espiritismo é esclarecer, educar, para libertar as criaturas de determinados preconceitos que existem aqui no planeta Terra para os espíritos encarnados que somos nós, que por enquanto estamos aqui no planeta Terra. E acima de tudo, como segundo objetivo maior do Espiritismo, não é propriamente tratar de mediunidade, tratar de reencarnação, tratar de imortalidade da alma, tratar da existência de Deus, que é a base maior, a pedra angular do Espiritismo, nem tampouco da manifestação dos espíritos, ou da lei do karma, da lei de causa e efeito, mas acima de tudo é mudar a criatura humana através da prática do bem e evitar o mal. O Espiritismo, nesse sentido, é uma doutrina eminentemente educativa, para nos educar a fim de nós evitarmos o mal e praticarmos a caridade, praticarmos o bem, segundo as nossas medidas espirituais. Porque a existência de Deus, todo mundo acredita em Deus. A existência do Espírito, todo mundo já pode acreditar na existência do Espírito. O Espírito existe, nós somos espíritos. E a imortalidade da alma também não é problema para as pessoas que acreditam que depois da morte existe vida e que os mortos, as almas dos mortos, provam a sua imortalidade através das visões, através das aparições. Elas provam. Depois vem aqui o outro fundamento do Espiritismo, como sempre, gostamos sempre de repetir, que vem depois a reencarnação, que a criatura humana acredite é um espírito reencarnado, que não acredite é um espírito reencarnado, que se trata de uma lei da natureza. Depois vem a lei do karma, a lei de ação e de reação atrelada à lei do karma. E depois vem a de pluralidade dos mundos habitados, que a ciência hoje, a ciência moderna, a astronomia em todas as áreas do planeta, através dos telescópios, estão mostrando que os mundos são habitados. Mesmo porque os habitantes de outros mundos, eles nunca deixaram de nos visitar. E hoje, e atualmente, ou de um certo tempo para cá, essa visita tem aumentado através dos discos voadores, através
de naves espaciais que têm aparecido aqui na Terra e até mesmo sido fotografados e filmados. São fatos. E contra fatos não pode haver argumentos. Tudo isso aí é o Espiritismo. Explica tudo isso. Mas o objetivo do Espiritismo, como dissemos, não é somente isso daí. É também fazer mudança na criatura humana, renová-la, evangelizá-la, para que ela não só evite a prática do mal, como, acima de tudo, faça o bem, pratique o bem. Porque não fazer o mal, evitar o mal, na visão espírita, é muita coisa, mas não é tudo. É, sobretudo, praticar a caridade, praticar o bem. E a caridade se desdobra na prática do bem, na utilidade, em sermos úteis aos nossos semelhantes, e há mil maneiras de sermos úteis aos semelhantes. Isso aí é a caridade. A benevolência para com todos faz parte da caridade. A fraternidade faz parte da caridade. A solidariedade humana faz parte da caridade. Então essas três, benevolência, fraternidade e solidariedade, são filhas legítimas da caridade. Quer dizer, tudo é prática do bem. É isso que o Espiritismo nos ensina, para que nós saiamos dessa condição de espíritos atrasados, de espíritos inferiores. E de maneiras que nós, hoje, depois de fazermos este breve preâmbulo, nós consultamos aqui o nosso e-mail e vemos algumas perguntas de algumas criaturas interessadas nos estudos do Espiritismo. E a primeira pergunta que nós detectamos aqui, e vamos responder, é esta: por que, quando vou ler o Evangelho ou qualquer obra espírita, sinto-me mal, ou sinto um mal-estar que não posso controlar? Essa é a primeira pergunta. Ora, nós somos criaturas rodeadas pelos espíritos. Dentro do nosso lar, há muitos espíritos desencarnados que nós não vemos, mas sentimos a presença deles. Porque todos somos médiuns. Todos somos médiuns. Todos não somos médiuns para psicografar mensagem, como Chico Xavier, que é a mediunidade ostensiva. Todos não somos médiuns para ouvir as vozes dos mortos. Todos não somos médiuns para ver os espíritos, termos visão dos espíritos, que chama-se a mediunidade. Todos não somos médiuns para fornecer energia para os desencarnados se materializarem, todos não somos. Mas todos somos médiuns para sentirmos a influência dos espíritos e a inspiração deles, que estão dentro da nossa casa. Logo, isso significa dizer que a nossa irmã que fez aqui a pergunta, ela com certeza está na presença de espíritos da má vontade, que não querem que ela consultem as obras espíritas, que botam barreiras, influem de mil maneiras, provocam dores de cabeças, mal-estar de toda a natureza com seus fluidos, porque são espíritos perturbados, espíritos perturbadores, e com certeza esses espíritos perturbadores que estão na casa dessa senhora que está fazendo a pergunta, eles estão impedindo que ela leia as obras espíritas, para poderem ter ou continuar tendo um campo maior de influência maléfica sobre ela. Naturalmente ela está passando por uma prova de obsessão, está sendo obsidiada por esse próprio espírito, e ele não quer que ela consulte, leia o Evangelho segundo o Espiritismo. De modo que, qual é o remédio? Continue insistindo, porque não tem barreira para os insistentes. Ou você, a nossa irmã, insiste e continua lendo o Evangelho, ou então, se desistir, quem vai insistir é o espírito obsessor, que está ao lado da nossa irmã.
Então, a nossa sugestão é que continue insistindo, lendo o Evangelho, que pouco a pouco esse espírito vai abrandando, e quem sabe, se pouco a pouco ele também não vai se doutrinando e mudando, porque os espíritos mudam depois da morte. Faça uma prece aos bons espíritos para ajudar esse espírito mal, da má vontade que está ao seu lado, lhe prejudicando, não permitindo que você leia as obras do Espiritismo. E a segunda pergunta: quem morreu, pode sua alma permanecer em casa? Pode. E é o que tem acontecido. Porque morrer não é desencarnar. Morre todo dia pessoas no mundo inteiro. Poucas desencarnam. Desencarnar é desligar-se, mas a maioria não se desliga e continua dentro do próprio lar. Há uma quantidade enorme de espíritos, e até mesmo quando eles se comunicam, eles declaram essa realidade, que estão ao lado fazendo velório a eles mesmos, ao lado do velório, dentro do velório, ao lado do caixão. Acompanha o seu próprio enterro ao cemitério e volta para casa, mesmo porque não receberam orientação aqui no mundo, não conheceram o Espiritismo, nada disso, e não sabem para onde ir depois da morte. Eles mesmos acompanham o enterro e voltam para casa, e permanecem em casa por um bom tempo. Nós não sabemos dizer o tempo determinado que essas almas continuam dentro do próprio lar. Nós não sabemos. Mas vai depender muito dos esclarecimentos dessa criatura, da mudança que ela vai fazer lá do outro lado, e também, uma vez que os encarnados podem ajudar os desencarnados, a própria família pode fazer orações, pode fazer prece, pode abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e fazer uma leitura em voz alta para o ambiente, que essa criatura que desencarnou, que está dentro de casa, vai se esclarecer. E os guias espirituais vão levá-la para o mundo espiritual e desligá-la. Essa é uma sugestão para resolver esse tipo de problema. E outra pergunta que nós temos aqui, não é da mesma pessoa. Os animais têm alma e sobrevivem à morte? No Livro dos Espíritos, lá no índice que nós podemos consultar, e lá está a alma dos o homem e a alma dos animais. O homem tem alma? Não, o homem é uma alma. Nós somos espíritos. Nós não temos espírito, nós somos espíritos. Depois da morte, continuaremos sendo espíritos, porque somos imortais. Os animais também são filhos de Deus. São criaturas de Deus, os animais. E Deus não poderia criar os animais sem alma, sem um princípio inteligente. E esse tema está no Livro dos Espíritos, que nós indicamos para essa pessoa, então, consultar o Livro dos Espíritos, que vai dar uma explicação mais detalhada da alma dos animais. E a alma dos animais, os animais têm alma? É a pergunta. Tem. E sobrevive à morte? Sobrevive. Só que depois da morte os animais não têm consciência. Quem tem consciência que morreu, que está do outro lado, é a alma dos homens, são os espíritos humanos. Mas a alma dos animais não tem consciência do depois da morte. Elas não têm, mas a alma continua viva lá. E diz o Livro dos Espíritos que há espíritos especializados a trazerem essas almas dos animais para reencarnarem novamente, segundo a sua espécie. E de maneira que os animais têm alma, tem, mas não é uma alma no mesmo nível da alma humana. A alma dos animais está lá embaixo, na lei de progresso, na lei de evolução. E a alma do homem, a nossa alma, está lá em cima, mas os animais também têm alma. Os animais sobrevivem, a alma dos animais sobrevive à morte dos animais. E há muitos casos em que os animais provam que têm alma, permanecendo dentro do lar e aparecendo ao seu dono dentro do próprio lar.
tem uma literatura muito extensa falando a respeito da alma dos animais e que eles sobrevivem à morte e que muitas vezes continuam no próprio lar e aparecendo as pessoas da casa. Quer dizer, os animais têm alma, sobrevivem à morte e, acima de tudo, eles também reencarnam, tanto quanto as pessoas humanas. Nós também reencarnamos e a reencarnação também é para os animais. E indicamos a esta pessoa que fez aqui esta pergunta que consultem a uma série de perguntas e de respostas dos espíritos superiores a respeito da alma dos animais, lá no Livro dos Espíritos. E de maneira que nós aqui estamos com outra pergunta de outra pessoa. Ela pergunta: as pessoas que morrem continuam com as mesmas ideias no mundo espiritual? A pergunta é esta. As pessoas que morrem, depois da morte, elas continuam, seus espíritos continuam com as mesmas ideias que tinha aqui na Terra? Continuam, sim. Continua. Mas os espíritos do outro lado, eles mudam. Mas os espíritos que partiram daqui para o mundo espiritual continuam com as ideias e com os preconceitos que elas tinham aqui na Terra. Mas pouco a pouco, devido aos costumes e hábitos do mundo espiritual, a nova vivência no mundo espiritual, elas vão mudando as ideias, vão mudando, fazendo novos aprendizados no mundo espiritual e evoluem lá também, progridem, porque os espíritos progridem pela reencarnação e pelos conhecimentos e progridem no depois da morte, adquirindo novos conhecimentos no mundo espiritual. E esses conhecimentos do mundo espiritual se somam aos conhecimentos que já levamos daqui. De modo que, na futura reencarnação, nós vamos ter a vantagem de levarmos os conhecimentos desta vida, somados aos conhecimentos, aos aprendizados que fazemos no mundo espiritual, para as outras reencarnações, porque nada se perde, e a nossa memória, que é o arquivo, o alfarrábio do espírito, está no perispírito, e é o verdadeiro computador que grava as experiências que nós temos em todas as encarnações, mais os conhecimentos, os aprendizados que adquirimos na erraticidade, quer dizer, no período entre uma existência ou outra, que é o mundo espiritual. Tem essas grandes vantagens. E de maneira que, segundo a resposta aqui, as pessoas que morrem continuam com as mesmas ideias no mundo espiritual, continuam por determinado tempo, com as mesmas ideias e com os mesmos preconceitos, só que lá tem aprendizado e as criaturas mudam do outro lado da vida. E de maneira que depois destas respostas que estamos dando a essas perguntas que nos fizeram, nós encerramos hoje o programa Encontro com o Espiritismo. E o título dele, podemos dar aqui um título, Perguntas e Respostas, ou então o objetivo do Espiritismo, que é para esclarecer as criaturas. Muita paz e até o novo programa, se Deus assim o permitir.